Muito bem, você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Como você já sabe, eu sou o reverendo Davidson Pinhon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento nos seminários. E também sou escritor, palestrante, enfim, também trabalhei na equipe de revisores da Bíblia de Estudo Martin Henry. E é um prazer para mim estar com você em mais um episódio, e dessa vez com um convidado muito especial para tratar do meu livro A Lei do Sofrimento. E o tema do nosso episódio de hoje, onde vamos focar especialmente na vida da mulher de Jó, o episódio chama-se A Lei do Sofrimento, a mulher de Jó e a disputa pela integridade. Vai ser um programa muito interessante. Eu quero convidar você então a participar comigo. E além de participar comigo, você também vai conhecer hoje o professor D'Angelo Lopes. É um estudioso do Antigo Testamento, também é professor de hebraico. Ele ficou bastante tocado pelo livro A Lei do Sofrimento, e ele me propôs então tratarmos desse tema neste episódio. Vai ser bem interessante para você conhecê-lo também. Muito bem, pastor D'Angelo, que bom ter você aqui conosco. Graça e paz, meu amigo, tudo bem? E aí, pessoal, boa noite aí aos ouvintes que estão aí nos escutando, né? Vamos aí tratar da palavra do Senhor. E realmente, né, esse livro me impactou bastante, e eu fico honrado, né, de também ter sido, de ter feito a apresentação desse livro, né? Porque isso também me torna meio que participante dessa grande obra, né? E, de fato, o que eu falo no livro é verdade. Em língua portuguesa não há comentário de Jó mais qualificado do que esse. Poxa, muito obrigado. É uma grande honra para mim receber o seu elogio e também contar, né, com a sua ajuda no prefácio. E, enfim, né, tratarmos agora deste episódio. A gente vai tratar de um tema bastante polêmico e difícil até, né? Que estarmos vendo o livro de Jó e a importância da narrativa do próprio livro para a teologia do sofrimento. Sim, a Bíblia fala de teologia do sofrimento, o que é bastante difícil da gente lidar porque ninguém gosta de sofrer, né? Aqueles que dizem que gostam de sofrer é apenas num contexto muito específico, que nem vale a pena mencionar aqui, mas justamente estamos aqui para falar de como lidar com os sofrimentos, já que eles são uma realidade da vida, e a Bíblia tem bastante a nos ensinar sobre isso. E eu quero convidar você que está me ouvindo agora para ficar até o final deste episódio, sabe por quê? Porque eu tenho um presente muito especial para você. Se você ficar até o final, eu vou te revelar como você vai fazer para poder resgatar um presente, um e-book gratuito, chamado Exegese do Antigo Testamento para Curiosos. Mas só se você ficar até o final para poder saber como receber esse livro, tá bom? Muito bem, vamos então começar a tratar aqui sobre o livro de Jó, de um modo geral. Nós vamos começar a falar agora sobre um pouco da literatura e do contexto histórico do livro de Jó. Professor D'Angelo, você já quer fazer o primeiro comentário geral sobre Jó? Sim, o livro de Jó, por incrível que pareça, né, foi um dos livros que me apresentou o Evangelho. Pode parecer estranho, né, a pessoa ler o livro de Jó e, de alguma maneira, se converter lendo esse livro tão pesado, por assim dizer. Mas poucos sabem, né? Até meus 17 anos eu era ateu, eu não acreditava em Deus. E eu tinha uma depressão muito pesada, né? Eu tinha crises depressivas, né? Síndrome do pânico. E nesses momentos eu começava a ler bastante. E um desses livros foi a Escritura. E o livro que a Escritura me apresentou para que eu aprendesse a lidar com tamanha dor foi justamente o livro de Jó.
né? Mas diferentemente do que muitas pessoas entendem sobre o livro de Jó, eu entendo que o livro de Jó é um livro muito belo, que nos ensina muita coisa, né? Que nos mostra como glorificar a Deus mediante ao sofrimento, mantendo assim também a nossa integridade, né? E eu vejo muito o favor de Deus nesses momentos. Aprendi muito com esse livro, né? E eu vejo que é importante que o leiamos não apenas para saber lidar com a nossa dor, mas também para encontrar boa teologia ali, né? Como eu falei para você, Davidson, o livro de Jó me apresentou o Evangelho, né? É, eu não preciso ir só no Novo Testamento para entender o Evangelho. O livro de Jó me apresenta isso de maneira majestosa, além da sua literatura poética, que é uma das coisas mais bonitas que o Antigo Testamento nos mostra, né? E aquela perseverança de Jó maravilhosa, né? Então é muito interessante o livro de Jó, recomendo a todos vocês. E um comentário que eu queria tecer também é justamente sobre a ideia, né, de que muitos acreditam que o livro de Jó é apenas uma história fictícia, né? Um conto de fadas, por assim dizer. Até teólogos vão afirmar que o livro de Jó não é literal. Isso, para mim, é uma ideia muito perigosa. Eu queria começar aí a nossa abordagem, né, falando um pouquinho sobre isso e também perguntando a você, Davidson, o que você pensa sobre essa literatura, né? Aqueles que dizem que o livro de Jó, ele conta uma história ficcional, né, fictícia, eles com essa atitude, alguns teólogos liberais é que falam isso, aqueles que lidam com a alta crítica, né, eles acabam jogando por terra o que o Evangelho registra como palavra de Jesus, atestando a existência de Jó e de toda aquela história, de todo o seu livro. Então, de realmente dar um tiro no pé, né, daquele que se diz cristão, daquele que se diz seguidor de Cristo, mas está negando, assim, de um modo tão veemente, tão terrível, a própria percepção de Cristo sobre essa história magnífica do livro de Jó. E como você disse, o Jó é um livro poético, é um dos livros poéticos da Bíblia. Ele tem uma poesia muito peculiar, ele está próximo do livro de Eclesiastes, porque o tipo de sabedoria que ele trata ali no livro é a sabedoria especulativa, que só tem paralelo na Bíblia com o livro de Eclesiastes. Por quê? Porque o livro de sabedoria, de um modo geral, com provérbios e outras partes de sabedoria também, a Chokhmah, né, em hebraico, esse tipo de sabedoria trata de uma sabedoria prática, que tem a ver com conhecimento prático. É como se fosse mais ou menos os nossos cursos superiores, né, de formação profissional, algo assim. Já a sabedoria que aparece em Jó e que aparece também em Eclesiastes é a sabedoria especulativa, que vai tratar de assuntos mais universais e de valor, né, assim, que extrapola até mesmo a época do próprio Jó e chega até o dia de hoje. Por isso, o valor do livro literariamente é muito grande, porque de fato nos faz perceber o quanto nós podemos também aproveitar o texto bíblico para trabalhar algumas especulações até filosóficas. Não é isso, professor? Sim, sim, concordo plenamente. Eu acho que a crença numa literalidade histórica do livro de Jó, ela deve ser pertinente para todo cristão, né? Ela está até em aberto para teólogos liberais, né? Acreditar que não seja de fato uma história verídica, mas para teólogos cristãos, o foco central é crer que o livro de Jó é um livro literal. E uma coisa interessante também, reverendo, é justamente essa diferença da sapiencialidade que tem em Jó e da sapiencialidade que tem, por exemplo, em Provérbios, né? A gente vê essa diferença porque me parece que a literatura sapiencial proverbial ela traz uma questão mais através de conselhos, né? Conselhos sábios, né? Pequenos que chamamos de pequenas
parashot, né, pequenos verbetes ali, pequenas frases, pequenos versículos, aonde ensinam pessoas como lidar com o seu dia a dia, como lidar com questões difíceis. Mas, quando a gente olha para o livro de Jó, não parece que a estrutura sapiencial é a mesma, né? Porque o livro de Jó vai utilizar o que chamamos de enredo. Ali existe um enredo, existe uma história sendo contada, existe um prólogo, existe um desenvolvimento e existe um epílogo. Né? Então, justamente essa diferença que o livro de Jó nos apresenta, nos mostrando mais uma narrativa do que outros livros sapienciais, que acaba, às vezes, prendendo mais a pessoa no livro de Jó. Né? Porque, principalmente o brasileiro, né, reverendo? Porque o brasileiro gosta de novela, né? O povo brasileiro é um povo noveleiro. Então, quando eles lidam, quando eles começam a ver uma história sendo contada, principalmente uma história triste, eles ficam presos ali, querendo saber o seu desfecho, querendo saber o que vai acontecer. E isso, de certa maneira, acaba sendo válido e benéfico, né? Porque o livro de Jó é realmente muito mencionado, as pessoas falam muito de Jó como um todo, mas o problema realmente é que vejo pouquíssimos comentários sobre o livro de Jó e isso é complicado, porque é um livro muito difícil. Não é só uma história sendo contada, existe muita questão ali, filosófica principalmente, que a gente precisa enxergar. Né? Questões filosóficas que não tem muito em Provérbios, como a questão da Teodiceia. Então, eu vejo que precisamos nos aproximar hermeneuticamente do livro de Jó de maneira muito distinta da forma que nos aproximamos de Salmos, de Provérbios, né? E você, melhor do que eu, vai saber isso, porque você também escreveu, né? Comentários relacionados ao livro de Salmos. Mas em relação à literatura do livro de Jó, eu acredito dessa forma, sim. É bastante interessante, você mencionou a questão das novelas, né? Porque, de fato, o livro de Jó ele tem uma história, tem um enredo. Ele, inclusive, começa como prosa, na parte dos diálogos com os amigos, vem toda a parte poética ali, né, dentro dos diálogos, e depois termina novamente com prosa, por isso que tem uma narrativa. E você falou de novelas aqui no Brasil, você também como noveleiro, qual novela que você prefere? Da Record ou da Globo? Eu prefiro novela mexicana, meu filho. A Usurpadora. Eu prefiro novela mexicana, porque as novelas da Record estão me decepcionando, não sabe falar de Bíblia de maneira nenhuma, né? Mas o que esperar também, né? Fazer o quê? E a Globo muito menos. Mas a novela mexicana de vez em quando não faz mal a ninguém. Bom, seguindo aqui, meu amigo, uma coisa também que eu vejo muito interessante no livro de Jó é esse relacionamento que ele tem com Deus, que priori, eu considero meio que até assustador, sabe? Porque o próprio Deus, ele vai dizer que Jó era um homem justo, reto, íntegro e que se desviava do mal. E o próprio Deus falar isso de um homem, né, sendo que o próprio apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, vai dizer que não há um justo, um sequer, às vezes nos coloca meio que numa sinuca de bico para tentar entender como o próprio Deus vai falar esses elogios para um homem que, apesar de ser íntegro, justo e reto, é um pecador como outro qualquer. Então, o que você me diz desse relacionamento entre Deus e Jó, que parece ser de fato assustador, né? É bem interessante você mencionar isso, porque a palavra tam, em hebraico, que aparece aqui nessa descrição de Jó, é o próprio Deus que dá a descrição, né? Ele que coloca o holofote para Satanás ver na vida de Jó. E ele fala, olha, o meu servo ele é tam, né? Ele é justo, ele é perfeito, ele é perfeitamente adequado para servir a mim. O que ele está dizendo ali é o seguinte, Jó era perfeito em tudo quanto ele fazia. Então, ele era um bom marido, ele era um bom pai, ele era um bom administrador, ele era um bom mestre para os seus servos, ele era bom em tudo que ele fazia. Tudo que ele colocava a mão para fazer, ficava bem feito, ficava legal, não é? Porque Jó era assim.
Então, uma questão interessante aqui que a gente pode perceber é que quando Deus joga o holofote para iluminar a vida de Jó e chama a atenção de Satanás para isso, embora a afronta tenha partido de Satanás, mas Deus é quem coloca Jó em perspectiva. E então Satanás fala, mas está bem, o Senhor abençoa com tudo, né? O cerca de modo que ele está protegido, ele tem tudo o que ele gostaria. Então, por isso que ele te serve. Será que é de graça que ele te serve? Então, quando Satanás fala assim, ele está dizendo o seguinte: como qualquer servo, Jó só serve ao Senhor por interesse. Isso por quê? Porque talvez Satanás estivesse se referindo àqueles que estavam servindo a ele após o pecado de Adão e Eva e o modo como a humanidade se corrompeu devido a esse pecado. E essa corrupção geral fez então com que as pessoas se tornassem escravas de Satanás. E ele percebeu, olha, eles são egoístas, eles só me servem porque querem alguma coisa, veja aí os deuses que eles adoram, eles sempre querem alguma coisa. Jó não é diferente, Jó é igual. Aí que Deus chega para ele e fala, olha só, Jó é diferente. Ele é justo, reto, íntegro e temente a Deus se afasta do mal. Ou seja, ele é íntegro, ele é sincero, ele é completo na sua adoração. É bem interessante, quando estudei para fazer esse livro, eu fiquei muito impressionado quando eu percebi os detalhes dessa palavra, daquilo que o próprio Deus falou sobre Jó. Não é isso, professor? Uma coisa também, reverendo, que é interessante, você mencionou aí sobre a questão das acusações de Satanás, né? E uma coisa que, na verdade, são duas coisas aqui que devemos falar que chama a atenção do público. A primeira coisa é o que esse Satanás, o que Ra-Satan está fazendo no mesmo lugar do que os outros filhos de Deus, do que os outros Nei Ha-Elohim, né? O que Satanás está fazendo lá, sendo que muitos acreditavam, de fato, que ele estava, né, no inferno ou em outra região que não pudesse ser aonde Deus estava. Essa é a primeira questão que nós precisamos tratar. E a segunda questão que eu vejo, reverendo, que de fato eu sempre enxerguei assim, é que os amigos de Jó, todos eles, tá? Apologeticamente, se formos olhar pela lógica apologética, eles não estavam errados. Por exemplo, tem textos ali aonde os amigos de Jó falam, mas Jó, você sempre sabiamente ensinava os seus dava seus conselhos para que as pessoas pudessem suportar o sofrimento, louvando ao Senhor. E agora você está reclamando com Deus pelo seu sofrimento. Então veja que os argumentos construídos pelos amigos de Jó, eles são de fatos lógicos, o que não significa que são de fato corretos. Porque o que vamos ver lá na frente é Deus acusando os amigos de Jó de terem sido injustos para com Jó. Então veja, o que me parece é que nem todo argumento lógico ele deve ser adequado para todas as circunstâncias. Porque a circunstância de Jó era uma circunstância muito diferente do que costumeiramente acontecia com outros. Então, de fato, né, aquela apologética, apesar de ser muito boa dos amigos, não era válido para a questão de Jó. Então, não sei o que você pensa sobre isso, ou se você acha que realmente não havia sentido naquilo que os amigos de Jó falavam, né? Para mim há muito sentido nas falas deles, tá? De todos eles. Então eu vejo que eles tentaram ajudar sim, apesar da sua limitação, da sua falha, né? Mas eu acho que havia muito sentido nas falas deles, apesar da circunstância não pedir isso. Isso nos ensina muita coisa, reverendo. Nos ensina que lógica argumentativa para alguém que está numa situação de fato muito danosa nem sempre é uma boa pedida. Nem sempre é uma boa pedida. Às vezes, nós nos aproximarmos, chorarmos juntos, abraçar, né? Orar junto com essa pessoa é muito mais válido,
certamente, do que criar uma lógica argumentativa para explicar por que ela está sofrendo, né. Então eu queria que você me falasse um pouco sobre isso para vermos se a gente está na mesma linha, né, de pensamento, e também falar sobre a questão de Satanás, o que que esse cidadãozinho estava fazendo lá no céu junto com os Bnei Ha-Elohim. Sim, perfeito, eu concordo com você. De fato, o fato, né, de Jó estar sendo, né, colocado ali por Deus como alguém que era tão, né, que era perfeito e tudo, e tudo isso fez com que Satanás estivesse trabalhando aqueles argumentos e também os amigos de Jó trazendo os argumentos, ainda que escritos de modo poético. Quer dizer, eles não devem ter falado naturalmente de maneira poética, foi uma prosa também, um diálogo em prosa, né. Mas, foi registrado no livro de maneira poética, o que dá-se um sabor muito próprio, né, desses diálogos. Os amigos de Jó, eles falaram mais ou menos a mesma coisa, a mesma sintonia, apenas dando um pouquinho de tempero na personalidade de cada um. O único amigo que pode ser um pouco mais diferente, que é o que veio lá no final, era o mais jovem, é o jovem Eliú, ele que trouxe uma conversa eh, um pouco mais próxima do que seria a verdade, do que seria até a vontade de Deus. Os outros amigos estavam apenas falando da teologia da retribuição, que ela é lógica, ela é bíblica também, ninguém ali falou heresia, né? Ninguém ali falou nada fora do que a Bíblia já falava em outras partes. A teologia da retribuição, ela está na Bíblia. O único erro deles foi elevar a ferro e fogo essa teologia da retribuição, sem levar em conta a necessidade pessoal de Jó e também perceber que mesmo uma regra mais geral, que acontece de modo geral, né, na nossa vida, e a Bíblia reconhece isso, mas há também exceções às regras. Eles então desconsideraram as exceções para de fato estarem apenas apegados a esse desejo, e a gente também tem esse desejo, né, de fazer a teodiceia, que é essa defesa de Deus, né, como se Deus não pudesse se defender sozinho. É muito interessante a gente perceber o quanto a gente é tão arrogante que a gente acha que nós devemos defender a honra de Deus. É claro que a Bíblia diz que temos que santificar o nome de Deus, não colocar o nome de Deus em vão, também os 10 mandamentos. Então, é a nossa parte cuidar, sim, para respeitar a reputação de Deus aqui na Terra, digamos assim, não é? Mas não propriamente defendê-lo dos seus críticos, porque entre nós e Deus, Deus é muito mais capaz para se autodefender do que contar com a defesa de seres humanos falhos, né? E a lógica, na verdade, ela pode até lograr êxito em algumas situações, mas há situações em que a lógica ela perde a razão. Embora seja lógico, mas no caso dos amigos de Jó, eles perderam a razão porque não estavam enxergando o quadro como um todo. Eles estavam com preconceito agora contra o seu amigo, que provavelmente tem os ajudado bastante na época áurea, né, da vida de Jó. E o porquê que Satanás apareceu ali, não é? No texto hebraico, naquela conferência de Deus com os anjos, aparece a expressão gam. A expressão gam em hebraico significa também. E ali na narrativa do texto, disse que Hassatan também, gam, entrou lá junto com os anjos, junto com os filhos de Deus. E isso é interessante por quê? Porque essa expressão denota que não era lugar de Satanás estar ali, não era próprio para ele estar ali. É como se eu tivesse entrado numa festa sem ser convidado, como um penetra, né? Que só entrou lá para tentar tirar vantagem, para tentar pegar comida, comer de graça, participar dos festejos ali, sem, de fato, ter a condição moral de estar ali, não é? Mas ele estava, ele usurpou ali, talvez ele tenha entrado ali
usando da sua prerrogativa como aquele que agora é o responsável pela terra, pela criação, já que Adão e Eva pecaram e passaram para ele essa condição, né? De repente ele estava ali, devido a isso, talvez trazendo lá de algum tipo de querela jurídica, celestial, sei lá, alguma coisa assim, porque o texto, na verdade, ele traz também essa ideia de uma disputa jurídica, sendo Jó o objeto, a pessoa da disputa, a fidelidade dele, né, a integridade de Jó sendo o objeto da disputa, e Satanás sendo o acusador e se colocando como vítima, enquanto que Deus seria um réu nessa peça jurídica antiga, né, que aparentemente aparece aqui nas entrelinhas da narrativa de Jó. Então, Satanás provavelmente apareceu ali para tentar requerer alguma coisa e colocando-se como vítima diante de um juiz, que era, na verdade, aquele que afrontou a essa, entre aspas, vítima, né? Então, é claro que isso é uma conjectura, uma percepção que a exegese até nos dá, mas o texto não deixa claro isso, é apenas uma percepção que a gente tem. Eu não sei o que você pensa sobre isso, professor. Se você concorda ou pensa diferente, é só falar aí, viu? Até agora nós estamos em total concordância. Tô achando até estranho. Porque a graça do negócio é discordar, né? A graça do negócio é a treta, mas não tá tendo treta. A gente concorda plenamente nisso aí. Eu tenho até um amigo que também é especialista em Antigo Testamento, onde ele acredita que Satanás, o lugar dele era realmente lá. Satanás só foi lançado mesmo de maneira totalitária quando, lá em Apocalipse, né, Jesus vai, toma seu trono, Miguel tem uma batalha contra Satanás, e assim Satanás é lançado, né, para fora do céu, né? Mas ele acredita que no Antigo Testamento a figura de Satanás ele habitava juntamente com os Bnei Elohim de maneira até harmônica, né, no mesmo ambiente. Então eu não concordo com ele, mas eu concordo realmente com o que você falou. Satanás estava ali contra, era uma questão esporádica, né? Não era via de regra, não era costumeiro Satanás estar ali, não era o lugar dele, tá? Então eu creio igual você realmente falou, creio dessa forma, sim. Reverendo, você quer ir para o intervalo ou você que dá para a gente falar mais um pouquinho? Foi bom você lembrar agora, querido, porque é bom a gente fazer um intervalo. Eu tenho aqui um anúncio a dar para os nossos ouvintes. E também quero lembrar você que está acompanhando a gente aqui, espero que esteja gostando, mas tem um e-book gratuito para você lá no final do nosso episódio. Olha, fique até o final, você vai gostar, você não vai se arrepender, vai ser uma bênção para você, tá legal? No próximo bloco, que a gente vai retornar aqui depois do intervalo, nós vamos tratar sobre a mulher de Jó, heroína ou vilã. Agora vai ser interessante, hein? Aguarde até daqui a pouquinho. Curso livre de Teologia Básica com o Reverendo Davidson Bignon. Uma jornada completa de aprendizado cristão, com 20 disciplinas curtas que incluem e-books exclusivos, aulas em vídeo e bônus transformadores. Ideal para líderes evangélicos, pastores, seminaristas e todos que desejam aprofundar sua fé. Assine agora na Hotmart e aproveite 10% de desconto. Quer complementar sua renda? Seja um afiliado. Detalhes na descrição do vídeo. Não perca esta oportunidade de crescer espiritualmente e compartilhar conhecimento. Muito bem, estamos de volta aqui no segundo bloco do nosso episódio de hoje sobre a vida de Jó, sobre também o meu livro, Além do Sofrimento, a Disputa pela Integridade, o livro de Jó, lançado pela editora Contextualizar, tem tido uma procura muito grande, e a primeira tiragem, inclusive, já se esgotou. E estamos lidando aqui com os temas difíceis do livro de Jó,
Estamos lidando aqui com a questão da Teodiceia, a questão do sofrimento, a presença de Satanás naquela reunião celestial. Tudo isso são temas bastante difíceis, bastante interessantes até também, para tratarmos aqui. E nesse segundo bloco a gente vai falar sobre a mulher de Jó na narrativa. Será que ela é vilã? Será que ela é heroína nessa história? Embora o texto bíblico fale pouco sobre a mulher de Jó, nós sequer sabemos o nome dela, mas podemos perceber as lições do que essa pequena participação dela trouxe para a gente. E esse capítulo é o capítulo 9 do meu livro, onde temos aqui algumas lições muito curiosas. Eu já queria deixar para o professor D'Angelo começar a falar sobre o que chamou a atenção a ele nesse capítulo 9 do meu livro, quando trato ali sobre a mulher de Jó. Ô, meu amigo, uma coisa que eu achei muito interessante nesse livro, né, que para mim foi um diferencial, foi justamente a gente ter um olhar um pouco mais, digamos assim, um olhar um pouco mais bondoso, né, mais generoso para com a mulher de Jó, sem que de fato a gente retire o erro dela, tá? Ela pecou, ela foi realmente tola, como o próprio Jó fala em relação a ela, falas como uma louca, né? No entanto, o seu livro me mostra que realmente saltou aos meus olhos assim, é que parece a gente ter esse costume, né, de ler o livro de Jó como se Jó fosse um cara solteiro que estava sofrendo porque perdeu os filhos, né, e tudo gira em torno de Jó. Só que Jó é um homem casado. O que Jó perdeu, a mulher dele também perdeu. O que Jó sofreu, a mulher dele também sofreu. Agora, o que temos que olhar realmente é a forma com que ambos vão olhar para os eventos circunstanciais. Porque, de fato, Jó, ele teve uma perseverança, ele teve um coração tão voltado ao Senhor, né? E realmente ele perseverou até o fim. No entanto, o próprio Jó, ele vai pedir ao Senhor que, se possível, não era nem para ter nascido, ele amaldiçoou o dia em que nasceu. E aqui estamos falando de um homem íntegro, justo, reto, que se desvia do mal. Estamos falando de Jó. Mas a palavra não diz que a mulher dele era justa, íntegra, reta e se desviava do mal. O coração da mulher de Jó não é o coração de Jó. Então parece que quando a gente olha para Jó e para sua história, a gente interpreta que a mulher dele é mais um problema, é mais uma pedra no sapato de Jó. A gente não consegue interpretar que a mulher é aquela que estava perdendo tudo que ela amava juntamente com o marido. Esse é o problema. E o que o livro mostra é um outro olhar sobre a mulher de Jó. Apesar dela ter realmente falado como uma louca, né? E a gente vai discorrer mais sobre a fala dela no decorrer das perguntas, mas o livro mostra uma outra visão. O livro consegue nos emprestar uma lente, né? Nos emprestar um óculos para tentar fazer uma leitura que a gente não conseguia fazer. Por que eu vou interpretar a mulher de Jó como uma vilã, como alguém que atrapalhou a recuperação de Jó, sendo que ela foi também, obviamente, aquela que sofreu. Ela foi vítima da situação, só que ela não teve a mesma maturidade que Jó. Então, acho que esse livro me ajudou muito a olhar para a mulher com mais empatia, porque se ela realmente fosse blasfema, ela de alguma maneira sofreria a punição do Senhor. E não foi isso que aconteceu. Os benefícios, as bênçãos que Jó teve depois que ele suportou todo o sofrimento, a mulher também teve. E o que vemos é que Deus não, né? Satanás tocou em tudo de Jó, até nos filhos, mas em momento nenhum ele tirou a mulher de Jó.
Então muitos podem pensar: opa, então essa mulher aí, Satanás deixou justamente para ferir o coração de Jó mais ainda. Mas eu creio que não. Eu creio que de alguma maneira o Senhor preservou a vida da mulher de Jó, porque bênçãos viriam mais à frente, aonde a mulher seria necessária. Então o livro me ensinou muito a ver a mulher dentro dessa ótica. Quando eu fiz as pesquisas e descobri, né, o que estava ali acontecendo com ela, eu também fiquei, assim, bastante intrigado, primeiro com a expressão amaldiçoar, e quando eu fui ver lá na língua hebraica não está abençoar, está abençoar, é brahá, né, ou seja, é para abençoar e não amaldiçoar, é assim que está no texto em hebraico original. E eu fiquei intrigado, por que que aconteceu isso? Então, fazendo a pesquisa, eu percebi ali que poderia ser, uma atitude dela, se isso foi o que realmente ela disse, e se foi esse o caso, ela estava desesperada pelo sofrimento do seu marido, que também, resvalava nela, né, também era o sofrimento dela. Então, será que ela quer dizer: "Abençoa o seu Deus e morre", de modo irônico? Ou será que ela simplesmente disse, abençoa o seu Deus, porque se você abençoá-lo, pode ser que haja ainda alguma injeção de esperança para mudar a sua história? Será que ela tinha, na verdade, uma fé que a gente não sabia? Ou será que é o que eu realmente acho, que houve ali uma reescrita dos escribas posteriores para não deixar amaldiçoar, mas deixar abençoar, porque embora a intenção dela fosse dizer amaldiçoar, mas é uma característica dos escribas de estarem registrando, apenas verbos que dizem respeito a abençoar em respeito ao nome de Deus. Então, quando se refere a Deus, nunca é amaldiçoar a Deus, né, eles sempre mexem assim. Pode ser que tenha sido isso, entende? Porque, de fato, o que a gente consegue perceber aqui nas entrelinhas é que ela era uma esposa que estava desesperada pelo sofrimento do marido, isso aí é inegável, está muito claro para a gente. Ela podia ser também alguém que já havia perdido tudo, estava, ao modo dela, também reagindo à própria dor. Ela também estava sofrendo junto com o marido, né? Portanto, enfrentando essa prova junto com ele, estavam juntos ali. Até porque depois, quando Deus restitui tudo, o texto não diz. O texto até diz que Deus deu novos filhos, coisa e tal, e filhos até, com qualidades melhores do que aos anteriores. Embora, nenhum filho que o pai e a mãe perca, né, eles são insubstituíveis, cada filho é um filho, eles são insubstituíveis, mas, isso também a gente percebe no texto que os novos filhos têm, assim, uma qualidade aparentemente superiores aos anteriores. Mas o fato é que ela estava também de luto, ela estava também sofrendo junto, né. Então é muito importante a gente aprender a não demonizar a mulher de Jó, mas estamos, na verdade, percebendo a força e a união que ela tinha com o seu marido, porque tudo na vida de Jó foi restituído, mas sua mulher não precisou ser restituída, porque ela não saiu de perto dele, ela sofreu junto com ele até o final. E esse é um detalhe interessante. E esse texto que está se referindo aqui, né, quando ela fala para ele amaldiçoar a Deus e morrer, está no capítulo 2, versículo 9. E antes de eu falar aqui sobre como a Septuaginta, né, que é a versão grega do Antigo Testamento, como ela amplia, porque poucos sabem, mas a Septuaginta não é uma tradução literal do Antigo Testamento para o grego. Na verdade, a Septuaginta é uma tradução interpretativa. Então, a Septuaginta, olhando na perspectiva da mulher de Jó, ela amplia o texto curto que aparece no texto hebraico. O hebraico está assim: amaldiçoa a Deus e morra, só isso.
Agora a gente vai ver daqui a pouco na Septuaginta como é que isso aparece e como os detalhes da perspectiva da mulher de Jó saltam à vista quando a gente lê a interpretação da Septuaginta. Mas antes, professor D'Angelo, eu queria ouvir o que você tem a dizer até agora, antes de eu falar sobre o texto em grego da Septuaginta. O que você falou da Septuaginta, né, que eu chamo de Septuaginta, né, já que no grego não tem o som do G como J, né, aí costumam chamar de Septuaginta, mas muitos vão alegar, por exemplo, que a Septuaginta é uma interpretação parafraseada, isso é um erro, tá? Quando você fala que a versão da Septuaginta, a tradução da Septuaginta é interpretativa, está corretíssimo, porque na verdade todas as traduções, né, a própria Vulgata, precisam ser interpretativas, porque quando pegamos um texto como o hebraico, por exemplo, e traduzimos ele para qualquer outro idioma, a gente não consegue traduzir de maneira literal, tá? Né? Isso aí, você é melhor do que eu, sabe, né, 1000 vezes melhor do que eu, um hebraísta há muito mais tempo, mas o hebraico, ele não consegue ser literalmente, totalmente traduzido, até mesmo por causa das suas partículas intraduzíveis, como a palavra et, por exemplo, né? Então o grego não vai fazer o uso desse termo. Então, toda tradução precisa ser interpretativa, mas é um erro quando alguns falam que a Septuaginta é uma tradução parafraseada, porque paráfrase não é questão interpretativa. A paráfrase é outra coisa. Então, realmente, na questão que você afirmou, que é um texto interpretativo, concordo em gênero, número e grau. E eu queria falar um pouco também sobre o que você disse da questão da mulher de Jó, do comportamento que ela teve. Eu vou ler uma parte do seu livro aqui, que está na página 220, que está escrito assim: no entanto, outros podem apresentar interpretações mais favoráveis, sugerindo que ela estava simplesmente expressando sua angústia diante das tragédias que a família enfrentou. Isso aqui, reverendo e nossos ouvintes aí, é um acontecimento, é um comportamento muito comum na literatura, tanto sapiencial como na literatura profética, onde a gente vai encontrar também lamentos proféticos, né? Quando a gente vai no livro de Lamentações de Jeremias, nós vamos ver muitas palavras com ênfase, muitas reclamações, né? Abacuque também vai apresentar isso. Então, Davi também vai dizer esses tipos de lamentos pesados. Tem texto lá em Salmo 137, por exemplo, onde fala dos rios da Babilônia, que está escrito assim: melhor seria pegar o filho e tacar contra a parede. É algo muito pesado, mas isso é comum da literatura, tanto poética quanto profética, quando se refere a lamento. Então, o que a esposa de Jó está fazendo é algo comum de acontecer dentro dessa literatura. Então você trouxe um aparato aqui, reverendo, que é muito bom a gente ressaltar. Porque nos parece que o que a esposa de Jó fez foi algo incomum, foi algo que nunca ninguém fez. Ela blasfemou contra Deus, ela estava sendo usada pelo diabo, e não era isso. Não era isso, ela estava lamentando. E a forma dela lamentar é justamente falar essas questões. E foi interessante você falar da palavra abençoar, né? Porque realmente a palavra que está ali em hebraico é abençoar. Só que quando você abençoa alguém superior a você, né, você está diminuindo aquela pessoa, você está envergonhando aquela pessoa. Então tem traduções até, reverendo, não sei se você sabe, que a palavra usada ali é envergonha seu Deus e morre, porque você abençoar ao Senhor, você está envergonhando ele, você está diminuindo a Deus. Né? Então essa colocação que você trouxe, ela foi realmente muito importante. Só que devemos realmente salientar isso, que o que a esposa de Jó fez, o comportamento que ela fez, foi algo comum das pessoas que passam por problemas graves. Isso acontecia com o povo hebreu quando estava exilado. A gente vai ver isso em Jeremias. O povo está no exílio reclamando, porque não dá para suportar ver os filhos morrendo de fome. Aí o que o profeta faz? Ele pede a Deus justiça.
Porque o profeta é o porta-voz da justiça de Deus. Esse é o papel do profeta. Não se conformar com a injustiça. Entender que Deus faz também sua justiça, castigando e punindo o povo que o abandona, mas não se esquecendo que o povo que se voltou contra Deus ainda continua sendo povo de Deus. Então o profeta ele precisa, de alguma maneira, pedir essa justiça ao Senhor, né, para que seja feito. Então a gente também vai ver isso na esposa de Jó. Ela não encontra mais outra saída, ela não encontra lógica argumentativa para achar resposta para o que aconteceu. E ainda que ela tivesse resposta, reverendo, ela não teria os filhos de volta, ela não teria os bens de volta. Então ela não está buscando argumentos, ela não está buscando conselhos. A única coisa que ela quer é expressar a sua dor. E, obviamente, isso acontece de maneira falha e limitada como ela era. Eu vejo assim também, né, a dor dela era muito grande, assim como a de Jó. Quando eu estava pesquisando também para fazer o livro, eu procurei ver e imaginar até, os efeitos psicológicos também, tanto em Jó quanto nela. Foi aí que nessa pesquisa eu achei aqui o texto da Septuaginta, que na perspectiva dela mostra o quanto ela estava sofrendo. Eu achei muito interessante, e eu busquei aqui a tradução, e a tradução diz o seguinte: naquela passagem de Jó, capítulo 2, versículo 9, onde ela diz apenas isso, né? A Eta permanece firme na sua integridade, amaldiçoa a Deus e morre, né? Foi o que ela diz, que é como está lá no texto em hebraico. Na Septuaginta em grego, ou como o professor gosta de dizer, na Septuaginta, porque de fato, tanto no grego quanto no hebraico, nas línguas antigas, o som do G não existe, é o G, né? É o som de G. Então, olha só, como está aqui a tradução do texto grego da Septuaginta. Depois de passar muito tempo, a sua esposa disse-lhe: até quando vais suportar, dizendo: veja, estou esperando mais um pouco, aguardando a esperança da minha salvação? Pois o teu memorial foi apagado da terra. Os filhos e filhas do meu ventre, dores e trabalhos em vão. Eu mesmo sento-me entre vermes e podridão, passando as noites ao ar livre, vagando de lugar em lugar e de casa em casa, aguardando o pôr do sol, para que eu possa descansar dos meus trabalhos e das dores que agora me afligem. Mas dize alguma palavra contra o Senhor e morra. Veja que interessante que esse texto aqui, ela fala claramente, é para dizer contra o Senhor. Então a Septuaginta aqui, ela assume essa percepção de que a fala da mulher de Jó, ela fala para, de fato, amaldiçoar. E é bem interessante aqui porque, do ponto de vista psicológico, daquilo que ela estava falando, ela estava dizendo o quanto ela estava agora trabalhando, sem ter lugar para morar, de casa em casa, quem sabe até tendo que fazer trabalhos para conseguir algum sustento, porque eles perderam tudo. Eles tinham uma vida tranquila e, de repente, eles se viram sem nada, tendo que trabalhar arduamente, fazer alguma coisa, talvez limpar alguma casa, cuidar de alguma criança, de alguém, enquanto o seu marido ficava lá se coçando, chorando amargamente. É provável que o tempo que Jó ficou sofrendo junto com essa mulher seja de aproximadamente 1 ano. Você já imaginou você ficar 1 ano sem emprego, sem ter nada, né? Nem mesmo algo que você possa ter guardado ao longo da vida, sem poder lançar mão disso, porque você perdeu tudo? E então você depender de esmola dos outros, depender da ajuda de outros, e você que tinha status social, agora você perdeu tudo. Você que era procurado para dar conselhos e abençoar vidas, agora você precisa da mão alheia estendida para você. Entende? Então, foi uma situação de muita tristeza, de muita dor. E ela estava sofrendo junto. Ela fala aqui das dores.
Que dores são essas? As dores do parto que ela teve para ter aquelas crianças. E ela perdeu tudo de uma vez só, assim como Jó, né? E aqui é o coração de uma mãe, dilacerada por tudo, de uma esposa que ama o seu marido ainda e o vê naquela situação deplorável. O tipo de miséria que ela e ele caíram, sem motivo aparente. Ele não sabia o motivo. A gente sabe da reunião celestial, mas eles não sabiam. Para eles era tudo mistério, entendeu? Para ele e para ela também. O quanto isso feriu essa família, não é só ele ou ela, é a família, o que sobrou dessa família. E ela estava sangrando por dentro e chorando por fora, colocando as suas mágoas e a sua perspectiva na presença dos seus amigos, da sociedade, principalmente de Deus. E é claro, Deus não estava alheio àquilo tudo, ele estava vendo aquilo tudo. Ele sabia o porquê, ele sabia a necessidade daquilo tudo acontecer, mesmo que Jó e sua mulher não soubessem, né? Então é muito interessante a gente perceber aqui, na perspectiva dela, o coração dilacerado de uma mãe, de uma esposa, do quanto ela estava tentando também sobreviver àquilo tudo, e assim como Jó, tentando entender o porquê de toda aquela calamidade. Quer falar mais alguma coisa, professor D'Angelo? Sim, sim, eu queria falar uma coisa, né? A mulher, obviamente, eu acho que as mulheres de hoje ela deveria aprender muito com a mulher de Jó também. Porque veja só, o marido dela passou a ser uma pessoa excluída da sociedade. Ainda que a lei do afastamento da lepra da sociedade fosse mais instituída em Levítico, né, e na Torá, mas muitos historiadores, como John Walton, por exemplo, vai dizer que no período patriarcal, que é onde acontece mais ou menos aí a história de Jó, o evento da lepra, né, as pessoas que pegavam esse tipo de doença, elas já deveriam ser afastadas do arraial, né? Já havia essa prática. E o que a lei faz, a lei civil faz lá na Torá, é obviamente sistematizar esses costumes que já aconteciam. Então, tinha exclusão social e tinha também o fato da mulher ficar esse tempo todo sem tocar no marido. Porque pensa bem, reverendo, a mulher ela tem essa necessidade de receber um afeto, não é só sobre sexo, sabe? Mas ela tem essa necessidade de estar perto do marido, de abraçar o marido, de conviver perto dele, de dormir junto com ele. E ela não poderia fazer mais isso, sabe? Ela não tinha mais os benefícios que o casamento proporciona. Então, ela poderia muito bem, reverendo, ter largado ele. Quem ia criticar ela? Ninguém ia criticar ela. Se todo mundo já estava pensando que ele era um homem blasfemo, por isso que ele estava naquela condição, ela poderia muito bem largá-lo, porque ele não tinha mais nada para oferecer para ela. O que ele tinha para oferecer para ela? Riqueza acabou, filho acabou. Não era mais um homem funcional, era um homem doente, não tinha força para nada. O que fazia com que ela continuasse com Jó? É simplesmente o Senhor preservando o relacionamento deles. Por isso que o livro de Jó, para mim, reverendo, é um livro de relacionamentos. Quando a gente chega, por exemplo, no capítulo 40, onde Jó fala, faz várias perguntas para o Senhor, e no final Jó diz: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Ele não viu a Deus, obviamente, mas Deus se apresentou para Jó através do sofrimento. Deus se relacionou com Jó através da dor. Pode ser difícil para a gente entender? Pode ser difícil, mas Deus se relaciona conosco também através da dor. Eu lembro que eu tive várias experiências com Deus no meio da minha depressão, sabe? E eu vejo que a mulher de Jó, ela tem muito a ensinar para as mulheres. Ela foi perseverante. Ela não abandonou o marido. Hoje em dia, reverendo, qualquer grito que o marido dá, a mulher está abandonando o cara. Porque segundo muitas mulheres, né,
Eu só vou continuar se me faz feliz. Se não me faz feliz, eu tô indo embora. Gritou comigo, eu tô indo embora. Se exaltou comigo, eu tô indo embora. Entende? E a mulher de Jó não. A mulher de Jó estava convivendo com um lixo humano dentro de casa. Um homem fedido que não tinha absolutamente nada para oferecer a ela como marido. E ela ficou lá todo o tempo que ele passou, sofrendo junto com ele. Então, acho que essa mulher, reverendo, tem muito a ensinar para as mulheres de hoje, principalmente para as mulheres cristãs. É isso que eu queria comentar por último aqui, se tratando da mulher de Jó. Exatamente. Na verdade, a gente percebe que naquela época, o padrão social é que a mulher não tinha essa liberdade de largar os seus maridos. Por isso, talvez, ela tenha ficado presa também, do ponto de vista social, à situação do seu marido enquanto ele estivesse vivo, entendeu? Porque a mulher, quando largava o marido, ela se tornava quase que uma pária também da sociedade. A mulher não tinha essa liberdade toda. Mas, de fato, ela estava ali sofrendo com ele, não apenas por uma situação social, por uma obrigação social, por causa dos tabus, né, da sua época, da sua cultura, mas o amor estava ali. Eu consigo perceber o amor dela ali. O coração dela estava ali com ele, né? Por isso eu concordo com você, embora eu esteja apenas acrescentando essa temática social que com certeza também entrou na equação da mente dela, né, de não ter essa liberdade social toda para poder largá-lo, porque para onde ela iria, né? Ela, se ela tivesse pais vivos, família ainda que quisesse acolhê-la, mas com o marido ainda vivo, sem ter repudiado ela, não seria algo tão tranquilo assim para ela, né? Seria uma situação social bastante difícil. Mas, apesar disso, a gente consegue perceber que havia amor, havia lealdade dela para com o seu marido. Não era apenas uma questão de estar adequada à sua situação social, entendeu? Era também uma situação de amor mesmo, de cumplicidade na família. Mas vamos apresentar no próximo bloco umas reflexões teológicas até também, e muito práticas também sobre a mulher de Jó. A gente vai voltar a esse tema, mas vamos fazer um intervalo agora, e a gente volta daqui a pouco com o tema O que aprendemos com a mulher de Jó para o dia de hoje. Tá legal? Então aguarde e não se esqueça, no final do episódio você vai saber como receber de presente o e-book Exegese do Antigo Testamento para curiosos. Olha, eu sei que você está curioso, então aguarde. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Muito bem, estamos de volta nesse último bloco do nosso programa de hoje, do nosso episódio. Eu acho que você está gostando muito. Tratar do livro de Jó, o livro de Jó é um livro difícil, e tratar especialmente da mulher de Jó é uma abordagem também diferente. Poucas pessoas tratam e se debruçam sobre a história e a vida da mulher de Jó, mas graças a Deus podemos trabalhar sobre esse tema e tirar lições espirituais poderosas para a nossa vida.
especialmente para você que está nos ouvindo agora, você que é irmã em Cristo, você que é serva do Senhor, preste atenção agora, vamos tratar teologicamente dos ensinos que podemos tirar aqui do exemplo deixado pela mulher de Jó. Toda a sua fortaleza, toda a sua forma de permanecer com o seu marido e manter um casamento, como diria o pastor Carlos Duarte, um casamento à prova de balas. Vamos então falar agora, professor D'Angelo, sobre a aplicação e reflexão teológica acerca da mulher de Jó. Pode começar, meu querido. Vamos lá, meu reverendo. Olha, é tão interessante quando um comentarista também do livro de Jó, o senhor deve conhecer também, que é o Daniel Santos, né? Ele tem um livro chamado Integridade Apesar de Tudo, ou Acima de Tudo, algo assim, que é um comentário do livro de Jó. Integridade é acima de tudo. Isso, integridade acima de tudo. E o que é interessante ver, tanto nesse livro quanto em alguns artigos também, onde Daniel Santos fala sobre a reflexão do livro de Jó, é que ele vê o livro de Jó como um dos maiores livros pastorais a serem observados. E eu aprendi a enxergar pastoralmente o livro de Jó como um livro de aconselhamento, não olhando o que os amigos de Jó falavam, não, de maneira nenhuma, mas olhar a forma que Deus se apresenta para Jó e a forma que esses personagens, como Jó e até a esposa dele, lidaram com o sofrimento. Porque não foi só a mulher de Jó que demonstrou angústia. Jó também fez isso. Ele não blasfemou contra Deus, mas ele demonstrou sua angústia. Ele não queria nem ter nascido. Então, esse livro vai nos ensinar que, apesar da gente não ter que murmurar contra Deus, fato, mas as nossas limitações, as nossas falhas, as nossas angústias, elas precisam ser expressas com sinceridade. O Senhor precisa entender o que está no nosso coração. Ele sonda nossos corações e sabe, mas de fato precisa sair da nossa boca o verdadeiro louvor. E às vezes o verdadeiro louvor está em expressar aquilo que o coração está sentindo naquela hora, sabe? O que realmente, de fato, está se passando conosco. Então, o que a mulher de Jó faz é justamente isso: demonstrar, tanto para Jó quanto para o próprio Deus que está participando daquilo tudo, o que ela está sentindo, o que de fato a dor dela está transmitindo, né? Eu não posso ficar maquiando a minha dor, né? Dizendo que vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Às vezes eu canto, mas às vezes eu não sinto isso, reverendo. Então eu acho muito perigoso a gente falar que passa pela luta, né? Pela dor, dando glória a Deus. Passo pela prova dando glória a Deus, mas espera aí. Será que eu vou conseguir glorificar o Senhor se eu ver meu filho no leito de um hospital recebendo a notícia que ele está com câncer terminal? Será que eu vou realmente conseguir glorificar o Senhor? Porque glorificar o Senhor não é só dizer que está em paz na dor, que está de boa, que está tranquilo. Isso aí é sadomasoquismo, reverendo. Eu dizer que eu estou bem, eu estou passando pela prova, mas eu estou bem, isso é sadomasoquismo. O que a palavra fala como louvar ao Senhor, glorificar o Senhor mediante a dor, é expressar ao Senhor tudo que eu estou sentindo, mas ainda assim reconhecer que eu preciso dele. Senhor, está doendo, eu preciso de você. Eu não tenho que falar, Deus, manda mais que eu aguento. Eu não tenho que dizer isso. Mas eu preciso expressar ao Senhor a minha dor. Eu preciso dizer que sem ele eu não vou conseguir suportar. Eu já não estou conseguindo, eu preciso dele. Então, o que o livro de Jó me mostra, me traz essa reflexão teológica, é que na teoria é muito fácil eu cantar uma música dizendo que eu passo pela prova dando glória a Deus, mas teologicamente não é assim que funciona. Eu tenho minhas limitações, eu sinto minhas dores, eu sou um ser humano. E o que a mulher de Jó nos ensina, assim como Jó, é justamente isso. Eu posso ser sincero com Deus, contanto que eu entenda que Ele é o meu forte, que Ele é o meu redentor.
Não é isso que Jó fala no final? Eu sei que o meu Redentor vive. Ali a gente vê uma menção messiânica, né? Eu sei que Deus é o meu Redentor. Ele não é só o meu Criador, como muitos do período patriarcal falavam. Não, ele é o meu Redentor. É aquele que me livra, é aquele que me salva, sabe? Então, o que o livro de Jó me apresenta teologicamente, um dos pareceres que eu tenho sobre o livro de Jó, dizendo também que foi o livro que me salvou da depressão, né? Por isso eu devo muito ao livro de Jó, porque é palavra de Deus, não é palavra de Jó. Então, é isso que eu tenho para dizer, né? Queria que você tecesse um pouco também o seu argumento, o seu posicionamento sobre isso, né? Como que a gente pode, né, aprender com a mulher de Jó em relação à fé e ao sofrimento? Na verdade, é a grande lição da nossa vida, né? A gente aprender a lidar com as situações difíceis da nossa vida, as perdas, os nossos dramas pessoais, mas sem perder em perspectiva a nossa dependência de Deus e o nosso louvor a Ele. Como você disse, não é maquiar, não é? Não é achar que tá tudo bem, eu sou o super-homem, você pode mandar quantas provações quiser que o meu peito é de ferro. Não, não é para fazer assim, né? Nós não somos homens e mulheres de aço, nós somos feitos de carne e osso, e Deus sabe disso. A questão aqui é você expressar o sofrimento, como na própria cultura judaica, isso é muito comum, quando eles têm que chorar, eles choram mesmo, eles rasgam a roupa, eles pegavam, né, antigamente, um pedaço de pó, um pouco de pó, né, da terra e jogava na própria cabeça para demonstrar luto, para demonstrar essa tristeza profunda. Quando a gente fala em clamar, eu vou clamar a Deus. É só fazer uma oração um pouco mais intensa. Mas na cultura judaica, clamar é gritar, é urrar, é de dor, é urrar na presença de Deus, colocando diante do Senhor tudo aquilo que a nossa alma está sofrendo e sangrando, né? Então é realmente deixar de lado as amarras sociais e se rasgar na presença de Deus. O texto bíblico é muito enfático com respeito a essas demonstrações espirituais do povo de Deus diante do Senhor. Então não é você maquiar, não é você fingir que está tudo bem. Por isso que muitas vezes a gente também erra, não é, professor D'Angelo? A gente acaba errando, julgando precipitadamente personagens da Bíblia como a mulher de Jó. A gente erra quando faz assim. Fala um pouquinho aí sobre essa questão do julgamento precipitado de personagens bíblicos. Ah, de fato, com certeza. E na verdade, não é só com a mulher de Jó, né? As pessoas também gostam de julgar Adão, de julgar Eva. Lá em Gênesis já começou o julgamento já, reverendo. As pessoas gostam disso. Parece que as pessoas se sentem bem com isso. Por quê? Porque as pessoas gostam quando pessoas falham, sabe? Quando vê um personagem bíblico falhando. Então o que eles falam? Opa, peraí. Então essa mulher aqui também não presta, não. Se eu não presto, essa mulher não presta. Olha o que essa mulher falou, mandando amaldiçoar Deus. Então essa mulher não presta. Porque o ser humano é assim. O ser humano prefere acusar o outro do erro do que melhorar o seu próprio. É muito mais fácil eu julgar o erro da mulher de Jó do que eu tomar um posicionamento diferente do dela. É muito mais fácil. É muito mais fácil eu me espelhar no erro da mulher de Jó do que me espelhar no acerto de Jó. Porque eu não vou conseguir acertar como Jó, mas errar como a mulher dele talvez eu consiga. Então, realmente, é muito perigoso olharmos para a falha de alguém nas escrituras e julgar como um fator determinante do caráter da pessoa. Porque se fosse isso, reverendo, Davi seria a pior espécie de homem que já existiu. Abraão, que era considerado o pai da fé, seria o homem que mais duvidou na história. Porque a primeira conversa de Abraão com Deus foi uma dúvida. Foi uma dúvida. Então, é claro que a fé, ela também nos permite duvidar às vezes.
nos questionar às vezes, contanto que não questionemos a soberania divina, sabe? Então acho que é perigosíssimo esse julgamento, tanto com a mulher de Jó, quanto também com os amigos de Jó. E apesar dos amigos de Jó terem sido injustos com Jó, eu acho que de fato o objetivo deles foi acertar, foi ajudar Jó, mas realmente só entende a dor quem está nela, reverendo. Por isso que, às vezes, o silêncio e o afeto e o abraço é muito melhor do que o argumento, porque eu não estou no lugar dele, né? Então, de fato, não sou contra julgamentos, tá? Eu acho que nós devemos julgar sim, segundo a justiça de Deus, segundo a palavra de Deus, mas devemos entender que há circunstâncias que devemos enxergar com mais empatia. Então é isso que eu penso sobre esses julgamentos precipitados que os leitores têm sobre a mulher de Jó. Inclusive, sobre esse tema, né, do julgamento, tem um episódio do meu podcast, você pode procurar ali, tanto no Spotify quanto no YouTube, você vai achar lá o Mimimi Gospel Não Julgueis. Você vai ver um estudo bíblico que eu fiz sobre essa bobagem que o pessoal fala, que não pode julgar de maneira nenhuma, em hipótese alguma, não é isso que o texto bíblico diz. Na verdade, é como o professor D'Angelo falou, né? Nós temos que julgar segundo a reta justiça. É isso que a Bíblia realmente nos ensina. Então, se você tem interesse nesse tema, procura lá, você vai gostar desse estudo que eu fiz, né? Isso, ainda sobre essa questão da mulher de Jó e o modo como eles sofreram, a gente também pode tirar uma lição aqui, né, professor D'Angelo, sobre como a família consegue vencer desafios terríveis se ela conseguir se manter com a fé em Deus e os seus membros unidos uns com os outros. A união familiar ela pode nos trazer vitórias tremendas. Não é isso, professor? Você também concorda com esse pensamento? Plenamente, plenamente, veja bem, uma coisa muito interessante que aprendemos com essa questão. Não precisa, de fato, haver concordância plena para haver unidade, reverendo. Porque a esposa de Jó, de fato, tinha um pensamento diferente de Jó sobre o sofrimento, certo? Sobre o próprio Deus em si, ela não concordava, o coração dela estava indo por um caminho diferente, mas ela estava ali, sofrendo junto com o marido, sabe? Eu acho que é nesse sentido que a família deve se unir mais. Eu acho que Deus ele usa esses elementos. Pode parecer pesado o que eu vou falar aqui, reverendo, mas quando vemos, por exemplo, um casal prestes a se divorciar e repentinamente eles sabem que o filho está passando por um problema grave de saúde e sem nenhum tipo de explicação lógica, eles desistem de se divorciar, se unem em um único propósito, buscam tratamento para o filho, passam a se amar mais, até mesmo primariamente para que o filho veja isso, e tem o seu amor renovado. Às vezes, Deus utiliza a dor, o sofrimento, o flagelo, a angústia para unir a família. Ele fez isso com o próprio povo de Israel. O povo de Israel estava longe do Senhor e passavam a buscar mais o Senhor quando estavam exilados. O exílio era um fator determinante para que o povo se voltasse a Deus em clamor. Então, de fato, a dor ela vai promover isso também, essa unidade, por mais que não haja convergência, por mais que não haja concordância, mas a unidade vai acontecer, porque a dor promove isso, né? A dor promove isso. Por isso que quando você vai num hospital, reverendo, você não vê ninguém orgulhoso, você não vê ninguém soberbo. O que você vê são pacientes unidos no mesmo propósito. E quando um paciente é liberado, recebe alta, os outros se alegram. Os outros choram de alegria por ele. Às vezes a dor promove isso.
e não conseguimos contemplar essa visão de sofrimento. O sofrimento é uma das ferramentas de Deus para que relacionamentos sejam mais conectados. Então eu também entendo dessa forma. Isso mesmo, já estamos chegando no final do nosso episódio de hoje e eu quero, antes de passar para as considerações finais do professor D'Angelo, eu quero lembrar você de que lá no finalzinho, já estamos quase chegando no final, você vai poder receber um presente que eu separei para você. Um e-book muito especial sobre exegese bíblica. Você vai gostar bastante desse material, eu garanto a você, tá legal? Muito bem, professor D'Angelo, agora eu quero estender para você essa oportunidade de fazer as suas considerações finais. Eu sei que você tem livro publicado, eu sei que você tem cursos que você oferece pela internet. Fique bastante à vontade para falar dos seus livros, dos seus projetos, dos seus cursos, enfim. Esse momento agora é todo seu, tá bom? Fique à vontade. Perfeito, meu reverendo. Então vamos lá, galera. Então, como o reverendo aí já falou para vocês, eu tenho alguns livros publicados, né? 2, na verdade, estou indo para o meu terceiro agora. E um desses livros também foi prefaciado aí, né, pelo nosso querido Davidson Binon, né, um dos maiores hebraístas do Brasil. Falo isso sem nenhuma demagogia. E graças a Deus fui honrado aí pelo prefácio do Davidson Binon. Escrevi essa obra, né, Pregação Autorizada, Profetas e Poetas no Púlpito, juntamente com o também hebraísta Rafael Moré. Tá? E também tenho cursos, né, que alguns já estão prontos, como o curso de história da história de Israel, né, um curso bem aprofundado sobre a história de Israel. Também trago alguns aparatos geopolíticos para tratar de problemas atuais sobre a questão de Israel. E também tem um curso de mentoria, né, teológica, onde a gente vai dissertar sobre problemas atuais, como depressão, homossexualidade, questões políticas, e muito mais, né? A própria questão familiar, eu toco bastante nesse assunto, que é um problema que deve ser sempre lembrado. E também agora estou começando um projeto novo, tá? Um projeto novo que tem como ênfase tratar lideranças que têm depressão, que têm síndrome do pânico, que têm cansaço, que chamam de burnout, né? E essas lideranças não têm a quem recorrer, já que são lideranças, elas se sentem, né, elas se sentem meio preocupadas em falar dessas fraquezas para suas ovelhas. Então, o que esse projeto representa é um grupo de apoio aonde todos são líderes, todos de alguma maneira são líderes religiosos, e ali será o apoio para quem está cansado, para quem está realmente depressivo com o seu ministério, pensando em desistir. Então esse projeto é o seu lugar, tá bom? Não, nunca desista do ministério que Deus te entregou, tá? Me procure, o reverendo Davidson pode passar o meu contato, também o meu Instagram, tá? Fiquem à vontade aí para me procurar. É isso aí, professor. Pode dizer o seu contato, pode falar agora o seu Instagram. Vamos lá. O meu WhatsApp é 21 96875 2911. O meu Instagram é @academia teoclássica. Tá bom, galera? Eu também tinha um curso de hebraico produzido, mas eu deixei ele em stand-by, tá? Por isso que eu não falei dele aqui. Quando eu voltar e editar os vídeos e atualizá-lo com novas programações, aí eu falo do curso de hebraico, né? Eu creio que daqui a 3 meses eu consiga já colocar ele para vocês estarem estudando também. Muito bem, professor D'Angelo, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua parceria, tanto na literatura quanto também nos trabalhos acadêmicos. É sempre bom ouvi-lo, é sempre bom ter as suas aulas também. Para quem quiser aprender um pouco mais sobre os verbos hebraicos, eu tenho uma aula especial do professor D'Angelo Lopes aqui no meu canal do YouTube. Você pode procurar ali sobre os verbos hebraicos para aprender um pouco mais sobre esse importante assunto da gramática. E é uma grande alegria para mim recebê-lo aqui e, de fato, também estar trabalhando com ele
em alguns projetos. E você também que me honrou com a sua atenção até agora, o meu muito obrigado. Quero agradecer a você e colocar-me à sua disposição também para tirar dúvidas, para aceitar sugestões de temas para os próximos episódios. E quem sabe, né, você poderá se mandar a sua pergunta em áudio. Eu posso até apresentar aqui o seu próprio áudio fazendo a pergunta e trazendo a resposta que você esteve fazendo, tá bom? Então vai ser bastante interessante se a gente puder também fechar essa parceria com você. Lembre-se agora que você pode resgatar o e-book gratuito Exegese do Antigo Testamento para curiosos. Você vai resgatá-lo da seguinte maneira: você vai entrar no site da editora Contextualizar. O endereço é o www.contextualizar.com.br. Você entra então nesse site, você vai ali fazer um pequeno cadastro para receber o link, onde você vai poder baixar o seu livro de graça, o e-book Exegese do Antigo Testamento para curiosos, onde você vai ler ali, de um modo bastante prático e simplificado, o processo de fazer uma exegese em textos bíblicos do Antigo Testamento. Se você não sabe o que é exegese, é o que a gente faz aqui. Esse episódio faz parte do programa Exegese e Exposição, ou seja, nós fazemos um estudo aprofundado nas línguas originais da Bíblia, especialmente do Antigo Testamento, que é a minha especialidade, e a gente então se esforça para trazer a exegese e também a exposição da Palavra de Deus para a sua vida. Então, se você tem interesse nesse e-book, ele é de graça, ele é todo seu, basta você acessar o site da editora Contextualizar. E também quero convidá-lo a estar acompanhando a gente no nosso próximo episódio. Nós sempre fazemos episódios aqui, episódios assim, episódios de pregação também, estudos bíblicos, aulas, vídeos, enfim, vai ter muito conteúdo aqui para você poder aproveitar e aumentar cada vez mais o seu conhecimento bíblico. Visite também as redes sociais do Professor D'Angelo, assim como as minhas também, e que Deus abençoe muito a sua vida e os seus estudos, tá legal? Então ficamos por aqui, e como sempre me despeço, paz e bênção sobre a sua preciosa vida, que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.